que ficam as perspectivas de quem está buscando emprego neste momento no Brasil? Os números são desesperadores, né? Muita gente está fora do mercado desde antes da pandemia, e a epidemia só agravou ainda mais essa situação, e há profissionais e mais profissionais das mais diferentes áreas que simplesmente não conseguiram se recolocar. Mas tem aquela expectativa do fim de ano, e sempre a expectativa do fim de ano é para que haja um volume de contratações temporárias que possa diminuir esse flagelo que é a falta de oportunidades de trabalho. Há uma perspectiva, pelo menos na observação da Associação Brasileira de Trabalho Temporário, que mais de 500 mil vagas de trabalho temporário sejam abertas ainda neste ano, para esse período de Natal, Black Friday, entre outras coisas. Nós estamos com a Michele Carini, que é porta-voz dessa pesquisa, ex-presidente da associação da qual eu falei. Como vai, Michele? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Prazer estar com vocês. Tudo jóia. Pessoal, para a nossa central, se o seu volume, viu, Michele, estiver muito alto de retorno, você puder dar uma baixadinha para não voltar o seu som aqui para a gente. Ô, Michele, essa expectativa de acima de 500 mil vagas devem atender aquele perfil, porque no passado eu lembro que os pais falavam para os mais jovens assim: essa é a sua oportunidade do primeiro emprego, pegue uma vaga de fim de ano, vá trabalhar numa loja, num shopping, depois vieram os shoppings e tudo mais. O perfil é esse, ou tem muita gente que tem muito mais experiência e vai atrás dessas mesmas vagas que antigamente eram disputadas mais pelos jovens? É verdade, tem essas vagas também para primeiro emprego, mas para todos os profissionais com experiência, já com uma profissão, com anos de carreira, né? Inclusive na área de engenharia, na área de mecânica, na área operacional, todos os tipos de profissões se enquadram no trabalho temporário. Por quê? É uma modalidade de contratação flexível, é uma alternativa viável para as empresas, formal, protege os trabalhadores e dá flexibilidade para as empresas. Então, com as incertezas do cenário econômico, né, que as empresas ainda não sabem como vão ficar, não conseguem repor os seus quadros efetivos, ela pode contratar na área comercial, gestão de vendas, na área administrativa, né, em gestão de vendas, aquele reforço ali da sua força de trabalho em todas as profissões, também na área de produção, na área mecânica, na área de logística. Então, todas as profissões, né, essa ideia de que antes era só para o pessoal sem experiência, já não é mais assim, né, em tempos atuais, profissionais já com longa jornada de carreira também são bastante contratados por essa modalidade. O que é bom para eles, né? Às vezes está 5 anos numa empresa, em decorrência da crise econômica ou da pandemia, ele ficou desempregado e uma empresa precisa daquela especialização naquele momento, por um período transitório, ele tem aquele profissional contratado de forma formal, protegido por lei, e ao final do contrato ele pode ser efetivado. Então, além dele não ficar parado, ele está protegido por lei. Zaidan. Michele, boa tarde. Boa tarde. Aliás, chama a atenção, porque isso que o Ronald falou é verdade. Eu me lembro, isso há 50 anos já havia, mesmo antes desses centros de compra, né, já havia essa oportunidade de fim de ano no comércio. Mas eu vejo que o levantamento que vocês fazem é que a principal empregadora dessas contratações temporárias é a indústria. Ou seja, não é apenas aquele serviço ali para trabalhar no balcão de uma loja e tal. A indústria que está mais demandando essa mão de obra temporária, é isso? Sim, é isso mesmo. A indústria sempre contratou, né? Na verdade, o trabalho temporário foi instituído, o regime do trabalho temporário, né, que é um regime jurídico, foi instituído no país lá em 1934. Foi para atender justamente as indústrias, né? Para que as indústrias pudessem ter um reforço de mão de obra por um período curto de tempo ali, para acompanhar a oscilação, né, tanto de receita quanto do seu desempenho produtivo, com mão de obra capacitada, mas com período curto de tempo. Então, o regime ele foi instituído para atender as indústrias, né? A gente estava ali em plena revolução industrial, né? A gente estava saindo ali do regime militar, foi quando o trabalho temporário surgiu no Brasil. Então, o setor que mais ajuda é a indústria. Na ponta, contrata também, que é no comércio de rua, no comércio dos shoppings, nas grandes redes, também se contrata bastante, mas tem períodos específicos para essa contratação do comércio.
como a gente vê agora no final do ano nas datas sazonais, né? Que seria Black Friday, Dia das Crianças, o Natal. Então, aí o comércio usa esse regime para suprir essa transitoriedade. Já na indústria, ajuda na linha de produção, no reforço da sua força de trabalho, ajuda no contingente administrativo, por exemplo, faturamento, a área de logística, a área de vendas tem contratado bastante reforço, né? Porque à medida que a economia está dando sinais, as empresas hoje estão buscando investir nessa área de vendas, né? Que é para poder girar o produto, para ela poder voltar à normalidade da sua capacidade produtiva, né? Porque hoje o que a gente vê no país é que a indústria está com a sua potência produtiva ociosa, né? Que também é uma angústia. Então, dentro da indústria, desde a linha de produção até cargos gerenciais, existe a contratação através desse regime jurídico, que no país é autorizado em 2 situações específicas. Ou ele entra para uma demanda complementar de serviço, que é uma das justificativas. A demanda complementar de serviço é conhecida nacionalmente pelas datas sazonais, mas não somente. Pode ser qualquer situação decorrente ali do próprio negócio que precise de uma força de trabalho. Eu preciso de uma força de trabalho, mas eu não consigo ainda, eu não tenho segurança econômica para aumentar meu corpo efetivo. Então, é nesse momento que o trabalho temporário se encaixa perfeitamente, protegendo trabalhadores e garantindo flexibilidade para as empresas com segurança jurídica. E para os trabalhadores, acho que são pontos que a ACER insiste bastante para esclarecer para a população, é que ele tem o mesmo salário do efetivo equiparado. Né? Então, é uma lei que lá desde 1974, embora seja um regime jurídico específico, não prejudica o trabalhador nos seus direitos trabalhistas. Então, ele vai estar vinculado ao piso salarial, por exemplo, do local onde ele está trabalhando. Se ele está numa indústria metalúrgica, a remuneração é conforme aquele sindicato. Se ele está no comércio, da mesma forma, e nos serviços também. Né? Esse regime de contratação ajuda bastante, ajuda tanto os trabalhadores quanto essa flexibilidade, a segurança jurídica para as empresas. A outra situação, que também a indústria é quem acaba consumindo mais essa alternativa, é para a substituição transitória dos seus trabalhadores efetivos. Em que momento isso acontece? Nas férias, afastamento por doença, licença maternidade. Então, você contrata um trabalhador e aí vai ao encontro da primeira pergunta. Eu tenho uma secretária bilíngue, eu vou contratar uma temporária na mesma potência profissional para cobrir aquele posto de trabalho enquanto existe aquela licença maternidade. Então, o perfil profissional precisa ser semelhante, né? Então, esses profissionais com longa jornada de experiência é que ocupam esses postos nessas situações. Michele, apesar dessa insegurança com relação ao ritmo de crescimento, aos rumos da economia, vocês acreditam que haverá um percentual importante, significativo, de temporários que serão efetivados? Sim. A gente tem uma projeção em relação às contratações. Ao nosso ver, é uma contratação ainda cautelosa, modesta. E em relação à taxa média de efetivação, como as empresas estão desabastecidas, vamos dizer assim, né, de força de trabalho por conta da pandemia, a gente acredita que esse índice possa aumentar, esse índice de efetivação, né, que hoje está em média de 22%. É um número bastante expressivo. Porque se a empresa ela tem ali uma demanda complementar, pontual, para atender um pedido, ela está ali na sua, estou falando da indústria, né? Ela está ali na sua potência produtiva ociosa. Ela recebe um pedido, ela vai precisar de reforço de trabalho. Se naquele momento ela entregou aquele pedido e ela percebe que o desempenho econômico dela está dando sinais de estabilidade, ela aproveita aqueles trabalhadores da Lei 6.019, que já têm experiência no seu ambiente de trabalho, já está ambientado com seus modos produtivos, né, já demonstrou ali um bom trabalho e efetiva ele para repor o seu quadro efetivo. Né? Então, a nossa expectativa é que esse índice de efetivação nesse ano seja melhor.
Michele, uma última da minha parte. É um fenômeno não só no Brasil, em várias partes. A pandemia acabou obrigando muita gente a mudar de profissão, a buscar uma alternativa, né? Por causa do fechamento de empresas, principalmente no setor de serviços, né? Por exemplo, hotel, que dispensou muita gente, os hotéis dispensaram muita gente, fornecedores, etc. E na retomada de alguns setores, ainda no primeiro semestre já se verificava isso, muita gente abria uma vaga, mas não encontrava o trabalhador qualificado, porque ele havia buscado uma alternativa, gostou da alternativa e não voltou para o seu trabalho anterior. Esse é um fenômeno temporário. Você acredita que, por exemplo, os hotéis, que agora devem voltar a recontratar, empresas de aviação, eles terão em breve mão de obra qualificada à disposição, ou é um problema que pode durar algum tempo, um tempo razoável? É uma excelente pergunta. Essa é uma dor nacional, né? O quanto o nosso país precisa investir em educação, o quanto o nosso país precisa investir em capacitação profissional, né? Da nossa população economicamente ativa, né? A gente acredita que ainda vai demorar um tempo para a gente correr atrás desse prejuízo. É uma dificuldade das empresas, nacionalmente, de todos os setores. A indústria tem dificuldade para contratar mão de obra qualificada. O comércio, por vezes, tem também, dependendo dessas posições. Porque, como a gente estava falando antes, essas posições temporárias, embora ela seja transitória, é de todos os níveis profissionais, né? Então, as empresas buscam essa experiência, buscam a qualificação profissional. E hoje o país tem dificuldade de encontrar mão de obra qualificada disponível. É muito difícil. Então, não só os setores têm essa dificuldade, as agências também, e aí que entra o papel da agência, para ajudar nesse desempenho produtivo, nesse desempenho econômico das empresas, né? Como as agências de trabalho temporário, as agências de emprego, conhecidas popularmente, né? São especialistas nisso, em rápida mobilização de mão de obra, a gente respira isso 24 horas por dia, né? Então, é onde entra, assim, a eficiência da agência para ajudar as empresas, não só na flexibilidade, mas, sobretudo, nesse desafio de encontrar uma mão de obra qualificada dentro ali dos preceitos da empresa, das exigências que ela tem, mas que também tem aderência ao perfil cultural dessa empresa, né? Então, realmente é uma dificuldade, não é um fenômeno do trabalho temporário. Nas vagas efetivas, nós também encontramos as dificuldades. Nós estávamos falando hoje sobre isso com a equipe de seleção, né? O quanto é difícil hoje a qualificação profissional, né? O quanto o Brasil precisa olhar para isso e investir nessa área, né? Ajudar a nossa população a se qualificar. Michele, o meu primeiro emprego foi num balcão de papelaria e se deu no fim de ano. Só que esticava até o carnaval. E eu lembro que eu perguntei pro gerente da loja, falei assim, no carnaval a gente tá liberado, né? Ele falou, não. Ele falou, você acha que na volta às aulas, as pessoas que precisam comprar e vêm comprar em São Paulo, elas vão aproveitar para comprar quando? Vão aproveitar para comprar também no carnaval. Então não tem folga para ninguém. Isso ficou marcado na minha cabeça, não pela conquista da loja, mas pelos dias que eu perderia de descanso. O carnaval se dará em 24, começa lá no dia 24 de fevereiro, ou seja, tá perto aí ainda do momento de férias. E há um anseio muito grande por consumo que envolve o carnaval e provavelmente muitos municípios terão carga total de alunos nas escolas, ou seja, envolve uma série de fatores, material escolar e tudo, né? Acredito que os pais talvez não tenham investido uma grana em compra de amplo material de levar para a escola se eles estariam na própria casa. Enfim, essa proximidade que existe do início do carnaval em fevereiro pode esticar o período de contratação temporária para um pouco além do que normalmente se dá com até o início das trocas, digamos assim, dos presentes no começo de janeiro? Olha, depende, é uma ótima pergunta. Depende bastante do tipo de setor. Então, há setores, por exemplo, que essa demanda do carnaval, ela pode se esticar até março, abril. Depende do tipo de produto ou do tipo de serviço que aquela empresa realiza. Né? Então, pode tanto acontecer de ser estritamente pontual, que vá até o carnaval, como pode superar. Né? Depender, só para ilustrar, não me vem nenhum exemplo melhor, mas a linha de brinquedos, só para a gente ilustrar essa situação, que
a indústria começa a contratar antes, para o Dia das Crianças. O comércio só vai contratar lá perto do Dia das Crianças. Na indústria, aquela força de trabalho que veio para atender o Dia das Crianças, ela fica geralmente até o Natal, porque é muito próxima uma atividade da outra e as empresas estão repondo estoque. Então, vai depender desse setor, dessa empresa, e se essa necessidade ela perdura até a próxima demanda. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, sem dúvida. Michele Carini, que é porta-voz da pesquisa que a gente acabou de discorrer aqui, de comentar junto com ela, ex-presidente da Associação Brasileira do Trabalho Temporário. Michele, muito obrigado aí pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Eu que agradeço. Boa tarde a todos, foi um prazer. Prazer foi nosso.